Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, quarta rodada na área. Rodada difícil, mas bora dar uma desvendada nela. Antes disso, recado importante, passando aqui para convidar você a fazer parte da família Boleiragem. Vou deixar na tela aqui a pontuação atual dos dois times que você tem acesso. Gaúcho Júnior, time do Renato, muito bem na temporada, começamos com o pé direito. Temporada passada top 300, temporada 2024 top 100. Tem acesso ao meu time pessoal, 17 anos também nas últimas temporadas, extremamente regular. E é basicamente isso. Tem estatísticas, live fechada, notícia e muito mais. O link está na descrição. Já ajudamos aí milhares de pessoas a faturar suas ligas e essa é a sua temporada. Venha fazer parte da família Boleiragem e bora desvendar essa rodada. Boleiragem, ousadia na área. Vou colocar na tela pontuação do Ousadia e do Boleiragem Team. Os dois fizeram na base de 84, 85 na rodada passada. Valorizou, início regular, tá? Vou explicar para vocês também de uma vez. Por exemplo, o time que estiver na frente, no total, a gente vai escalar aqui no vídeo. Então, a Ousadia está na frente, a gente vai estar escalando a Ousadia. Boleiragem passou, a gente vem para Boleiragem. São times com uma ideia diferente. O Ousadia, ele é um time padrão, mas tem um tchanzinho, uma pitada de ousadia, como vocês vão ver no decorrer do vídeo. E é o franco favorito dessa temporada, né? Depois de ter terminado no top 2000 na temporada de 2025. Vamos começar aqui, galera, sem enrolação. Bora começar com a lateral. Olha, o Capixaba é um jogador bem perigoso de deixar de fora na rodada. É um jogador que tem batido algumas faltas, tá pisando pra caramba na área, desarma. Então, se você tem cartoleta pra ele, é bom ter no time, porque é um jogador que pode dar aquela quebrada. E é um jogador muito regular, então no pior dos cenários deve te entregar de 4 a 5 pontos, o que é o padrão, né, do Juninho Capixaba. Essa segunda vaga de lateral, eu vejo ela bem aberta, tá? Vir para o Piquerez não acho uma opção ruim. Vir para o São Paulo também não considero uma opção ruim. São Paulo tá com uma linha defensiva bem sólida. Kaique Bruno, pode acontecer do Corinthians poupar alguns jogadores nesse jogo e o Kaique pode crescer bastante de prioridade. Dependendo da escalação do Corinthians, a gente pode ter essa lateral sendo bem prioritária na rodada. Mas, por enquanto, vamos esperar notícias, né? Esperar a escalação do Corinthians hoje no Paulistão, ver como que o time vai jogar. Outro time que eu vejo um potencial maneiro na rodada é o Santos. Temos o Escobar, tudo indica que é o titular agora da posição na lateral esquerda. E você tem o Igor Vinícius. O Igor Vinícius que pega o Andrés Gomes. O Andrés Gomes que até o momento no campeonato é um dos jogadores que mais perdeu posse, mais cedeu desarmes. Então esse Igor Vinícius ele tem um potencial muito grande para desarme na rodada. Lógico, acho o Escobar melhor nesse quesito, mas o Andrés Gomes cai pelo lado do Igor Vinícius. E o Igor também é um jogador que apoia. Ano passado a gente colocou ele algumas vezes, ele entregou e eu tô querendo fazer mais uma apostinha nele nessa rodada, tá? Vamos voltar? Outros laterais para a rodada? O Escobar já falei, olha, dependendo da escalação do Corinthians, o Fagner é um bom nome. Ah, Davi, tu acha que o Cruzeiro... Não. Um SGzinho perdido dá pra gente inventar de colocar, tá ligado? Dependendo da formação. Ah, o Corinthians misto, um SG do Cruzeiro? Só, porque o time não tá legal, mas é uma opção ok. Kelvin tá barato, então pelo preço é uma opção ok. Hurtado tá barato, é uma opção ok também. Mas, sinceramente, galera, se eu fosse ficar aqui hoje, seria Capixaba, Igor Vinícius ou algum do Cruzeiro, dependendo da escalação do Corinthians na rodada. Show? Zagueiro. Eu acho que aqui tá bem papum, tá? Não vejo muitas opções de zagueiro na rodada, não. Lembrando, comentar brevemente sobre a valorização. Aqui a gente já tem o mínimo para valorizar também. Mas, galera, o mercado agora começou a estabilizar. Então você vai ver jogadores que estão desvalorizados com mínimo para valorizar, melhor. O Juan, por exemplo, foi muito bem, então já precisa de mais para valorizar. Então o mercado ele começa a equilibrar. Aqui na zaga a gente tem o Gustavo Marques. Tá muito bem na bola parada e tá gerando média básica, tá desarmando. Considero uma das melhores pedidas para a rodada, barato, mínimo para valorizar bom. E a nossa primeira dobradinha de saldo de gol aqui do Braga. Considero o SG do Braga estupidamente forte? Não, acho que é um SG padrão na rodada, tipo assim, pode rolar, não pode rolar, tipo um 50-50. Eu não vejo saldo de gol fácil nessa rodada. Então,
Considero o Igor Vinícius bom de básica contra o Andrés Gomes. O Capixaba é bom de básica. O Gustavo Marques tem uma boa bola parada. E caso alguém aí pegue SG, Braga, Santos, já vou adiantar para vocês aqui, o Murilo, eu estou com o Murilo na zaga também. Então são zagas que vão destoar bastante na rodada. Mínimo para valorizar do Murilo, 2,90, também está excelente. Então, estamos com um time bem equilibrado no momento, tá? Goleiro, novamente, venho para uma ideia de dobra aqui. Eu considero os melhores goleiros para a rodada, Carlos Miguel, Rocher e Brazão. Tem que economizar aqui mesmo, tá, galera? Porque goleiro é uma posição que se tomar gol, nossa, goleiro negativo e negativo é bonito. A gente tem a possibilidade de dobrar o Palmeiras. Acho o Palmeiras tão superior ao Fluminense? Lógico que não. Para mim, o Fluminense hoje, se a gente for falar de momento, é top 1, top 2 de momento de futebol praticado no Brasil. Então é um jogo muito difícil para o Palmeiras, mas é um jogo de básica. A defesa do Palmeiras gera muita básica. Então, caso esse Palmeiras pegue o SG, a gente já tem uma mega vantagem na rodada. A maioria vai ter o Murilo, a gente vai ter uma pecinha a mais, então a nossa ideia é essa, vir com 2-2 de Bragantino e Palmeiras. Técnico da rodada, vamos de Paulo Pesolano, por quê? O jogo do Internacional, tudo indica que vai ser um jogo aberto, um jogo movimentado, um jogo de gols. Então 2-1 Internacional, um 3-1 Internacional, meu palpite giraria em torno disso, um jogo aberto de ambas as equipes marcarem. E o Pesolano, cara, eu não vejo técnicos interessantes tão barato. Se você quiser dar uma equilibrada no time, Davi, eu não gosto de colocar SG fora de casa, você tá realmente acreditando que vai ser um jogo de gols, então o Inter provavelmente perca o SG, e você tá colocando mais pelo contexto de básica, quando você tem um time que faz 2, 3 gols, vai uma pontuação maneira pro técnico. Eu considero bacana a escolha do Wagner Mancini também. Só que aí você vai ter que dar uma equilibrada. Eu acho que 2 do Braga mais técnico é muita coisa. Então se você pode tirar aqui um Gustavo Marques e colocar, eu nem comentei de plano B de zagueiro, porque eu acho Murilo e Gustavo Marques literalmente à frente na rodada, mas você pode vir para o Sabino. E aí você dá uma espalhada. Você tem um SG do São Paulo, você está dobrando o Braga com o técnico, você tem uma dobradinha do Palmeiras e um lateral que vai pegar o Andrés Gomes. Faz muito sentido isso aqui, tá? Eu já vou até deixar essa variação para vocês, porque é uma variação que eu cogito seriamente na rodada. Que é essa aqui. Então, o time nosso é esse, mas a variação também já está definida, então você já tem ideia da nossa duvidazinha aqui na parte defensiva, tá bom? Vamos deixar assim de momento e vamos seguindo. Vamos ver a cartoleta também, né? Porque a gente não tá voando na cartoleta ainda não, estamos com 120 e pouquinho, tá? Zaga é isso, tá, galera? Beleza. Meio de campo para rodada. Olha, eu considero 2 meias com uma prioridade bem grande, tá? Começando com o Alan Patrick. Se eu considero um jogo de gols, Remo e Chapecoense, galera, você tem que ter jogadores de frente, não dá pra brincar. O Remo tomou 3 gols do Galo que não vinha criando nada contra ninguém. E o Galo perdeu um caminhão de gol. Você tem o Mirassol fazendo um jogo muito ruim, foi lá, apertou o segundo tempo, fez 2 gols. Então não dá pra brincar. Alan Patrick é unânime. Gustavinho também é um jogador muito perigoso. Contra o São Paulo bateu lá seus 6, 7 pontos de básica. Então um jogador que está muito bem, está pisando na área, batendo algumas faltas. Ele e Capixaba estão girando essa bola parada do Braga. Essa duplinha, sinceramente, eu considero uma unanimidade na rodada, tá? Esta vaga está bem aberta. Eu considero o meio de campo absurdamente forte da rodada com o Neymar, tá? Só que o Neymar tá muito caro. Porém, o mínimo para valorizar do Neymar tá excelente. 7 pontos. Davi, 7 pontos é coisa pra caramba. Cara, mais ou menos, velho. Mais ou menos. Você vai ver Vitor Roque 14, Andrés 13, geral aqui na casa dos 8, 9, 10. Então esse 7 do Neymar 19 tá bacana, porque é o jogo de estreia dele, então o mínimo para valorizar. Não quero entender o mínimo para valorizar do Cartola, mas é isso aí mesmo, tá? Galera, a gente não tem cartoleta pro Neymar no momento. Então, tipo assim, a gente pode até no ataque cogitar alguma coisa para colocar o Neymar. Mas se eu fosse falar o meio de campo ideal, na minha opinião, é esse. É o meio de campo ideal da rodada.
Opções pra gente sair do Neymar. Matheus Pereira, dependendo da escalação do Corinthians, é uma boa opção. Lucas Moura, São Paulo tá numa grande fase, tá? Então, acha um jogo fácil contra o Coritiba? Não é um jogo fácil. Porém, é um jogador da linha de frente de São Paulo. O Coritiba tem se jogado mais. Se a gente for pegar as últimas escalações do Coritiba, ele tem utilizado Ronier no meio de campo, Josué de segundo volante, então tá vindo mais exposto, não tá o mesmo Coritiba do ano passado. E uma coisa muito importante, Coritiba mudou o técnico na virada de 2025 para 2026. Então, o Coritiba mega não está mais assim, tá? Então, uma peça ofensiva do São Paulo é interessante. Considero o Lucas uma dúvida, não sei se ele começa, tá? Eu acho que provavelmente ele não começa esse jogo, mas a gente vai ter escalação e já vamos pensar também no plano B. Plano B que pode ser o Gabriel Menino. Gabriel Menino que começou o ano muito bem, tá finalizando bastante fora da área. É uma peça do Santos, né? Não é o Neymar, mas é uma pecinha que pode aprontar, então considero um bom nome também. Galera, um Patrick de Paula não é um nome ruim, tá? É um jogador que tem um histórico de game. O Victor Hugo tá muito bem no Galo, pisando bastante na área, e o Grêmio também tem tomado muito gol. A gente tá vindo para alguns jogadores meio aleatórios aqui, porque é uma rodada difícil. O padrão é Neymar, Alan, Gustavinho. Se você vai sair desses três, e o Lucas, caso ele não jogue, você vai ter que vir para algum jogador desse. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguém. É isso, galera. De momento, esses são os nomes que eu indicaria para vocês. Bora aqui pro ataque. Ataque da rodada. Carlos Vinícius, faixa nele. O Galo defensivamente está muito exposto e o Carlos Vinícius em casa está jogando muito. O time joga para ele. Outra peça que dificilmente eu abro a mão na rodada é o Gabigol e também o Borré. Tipo assim, o mínimo para valorizar de Gabigol e de Borré tá excelente para rodada. Então o Borré aqui tá 4 e o Gabigol 4 também. Davi, você vai ter que sair de um medalhão, você vai ter que sair do Caio ou de um atacante do Palmeiras. Sim, a gente vai ter que sair. Mas dentro da nossa cartoleta é o correto a se fazer. O Gabigol pega esse time do Vasco em crise. Diniz, nos últimos jogos do Brasileirão, desempenho bizarro. Então, Neymar de volta. Então, o Gabigol habilitadíssimo no jogo, é muito forte. O Borré pega esse Remo e eu já falei, cara, a gente tem que ter muito cuidado durante essa temporada para deixar jogadores de fora contra Chapecoense e Remo. A linha defensiva desses dois times está bem feia. Então, acho o Borré uma excelente pedida. Temos uma vaga, galera. Ou, aqui não tem segredo, Palmeiras ou Cruzeiro. Eu vou considerar momento e eu vou para Palmeiras, tá? Porém, caso o Corinthians venha misto, o Caio cresce de prioridade e aí a gente vai ter que dar uma pensada em quem que a gente vai abrir mão. De momento tá fácil. O Cruzeiro não tá na fase do Palmeiras, então a gente vai sair. Vitor Roque ou Flaco? Olha, aqui já tem uma diferença dos times aqui, né? O Boleiragem Team, obviamente, vem pro Flaco. Por quê? O mínimo para valorizar do Flaco tá muito bom, né? O Roque tá quase o dobro. Então é muito perigoso. O Ousadia, já a pitadinha de ousadia. Então a gente vem para o Vitor Roque. É um jogador que está mais ofensivo que o Flaco, vem fazendo mais gols que o Flaco nos últimos jogos. Então gosto bastante desse ataque nosso full centravantão, né? Carlos Vinícius, Gabigol, Borré, Vitor Roque. Galera, essa é a nossa base da rodada, deu 119, quase 120 cartoletas. Algumas dúvidas, vamos deixar essa variação aqui de Mancini e Sabino, mas considerem também o Gustavo Marques junto com o técnico Pesolano. Então seria a única variação que eu vou passar para vocês. Estudar também o plano B para o Lucas Moura, acredito que ele é dúvida para a rodada. E é basicamente isso, galera. Essa é a nossa base. O mercado fecha em 3 dias. A gente tem a nossa live da Poucas Ideias quarta-feira, a partir do meio-dia. Conto com a presença de todos vocês. Fiquem com Deus e bora mitar. Valeu!